Imagine que um meteorito acaba caindo na sua fazenda. Agora imagine também que após isso as coisas começam a dar muito errado. É isso que nós vamos ver na história de A Cor que Caiu do Espaço. Se você não quiser que algo bizarro caia na sua casa, digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se você já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista indo até uma região. Ele fala que está indo nessa região porque vai ter um projeto que ele tem que fazer ali e porque as pessoas falaram para ele nunca se aproximar daquele lugar que eles chamam de Brejo Maldito. Quando ele chegou lá, ele achou que seria só uma parada meio de superstição daquelas pessoas, só que de fato o lugar era bem estranho. Era uma área completamente coberta por cinzas, que ele não sabe explicar exatamente como que parece que nada naquele lugar nascia mais e que apenas tudo que tinha além de cinza naquele lugar era um estranho poço que tinha naquele lugar, que parecia que era a única coisa que indicava que talvez tinha alguma coisa ali. Ele fala que também falaram para ele nunca falar com um senhor chamado Amir, que morava próximo daquela região. E como ele acreditava que era tudo superstição daquelas pessoas, ele decidiu ir lá falar com ele. Quando ele chegou lá, esse senhor chamado Amir de fato estava ali e ele fala que quer construir um reservatório naquela região e tal, por isso ele está estudando todo lugar. E o Amir pergunta se a região do Brejo Maldito também vai ser coberto pelas águas ali naquele reservatório. E ele fala que sim. E é quando ele começa a explicar a história desse tal lugar, desse Brejo Maldito. Ele fala que há muitos anos existia um homem ali chamado Naum com a família dele lá. E que tudo começou a dar errado quando um meteoro caiu na propriedade dele. Nós voltamos anos atrás, onde nós conhecemos o Naum. O Naum, ele tinha uma fazenda e de fato caiu um meteoro naquele lugar. Ele fala que quando esse meteoro caiu, ele foi na hora chamar o Amir, né, falando que aquele meteoro tinha uns 3 metros de altura. E como o Amir ele era um pouco mais entendido, ele acabou chamando alguns professores de uma universidade ali próxima para analisar esse meteorito que caiu ali. O estranho é que quando eles chegam lá, eles questionam o Naum, porque o Naum falou que aquilo tinha 3 metros, só que parecia um pouco menor. Como eles não sabem exatamente o que é aquele meteorito, eles decidem pegar um pedaço dele e levar para estudo. A única coisa estranha é que esse meteorito, embora parecesse uma rocha bem dura, eles falaram que tiveram uma certa facilidade em tirar um pedaço. Era basicamente como se estivessem passando uma ferramenta quente em um plástico. Um tempo depois, né, eles acham aquilo super interessante, o Naum fica bem assim, um pouco eufórico com isso. O estranho é que um tempo depois, aqueles próprios professores voltaram perguntando se eles podiam ter uma nova amostra daquele meteorito, que eles precisavam estudar um pouquinho mais. Ele fala que quando eles estavam analisando tudo ali, eles perceberam que aquilo não era feito de nenhum minério conhecido e que por algum motivo aquele meteorito transmitia uma estranha luz. Só que quando eles foram analisar no outro dia, aquele pedaço que eles tinham pego já tinha desaparecido. Voltando para a casa do Naum, eles perceberam que aquele meteoro estava bem menor do que da última vez que eles tinham visto. Eles repararam que daquele pedaço que eles tinham arrancado fez com que aparecesse uma estranha luz naquele meteorito, que até o Naum fala que ele via ela à noite. Só que o mais estranho é que essa cor, eles não sabem descrever qual é essa cor que emana desse meteorito. Intrigados com aquela cor estranha que sai daquele meteorito, eles decidiram pegar uma pequena amostra. Só que quando eles tocaram naquela cor, aquela cor simplesmente desapareceu. Eles então procuraram ainda um pouco para ver se tinha mais aquela cor, eles tentaram abrir um pouco mais aquele meteorito, só que eles nunca mais encontraram essa cor. Só que o Naum fala que naquela noite teve uma tempestade e que de alguma maneira aquele meteoro atraiu 7 raios para aquele local. E o mais bizarro é que quando eles chegaram lá, o meteorito tinha desaparecido já. Eles até cavaram bastante para ver se encontrava o meteorito, achando que ele tinha afundado no solo, só que eles não encontraram mais ele. Aí o Naum ele ganha uma certa visibilidade, que a mídia vai lá, ele sai em jornais e tal, mas o Amir fala que ele nunca deixou isso subir a cabeça, ele continuou sendo uma pessoa bem simples. Um tempo depois, o Naum repara, tá falando com o Amir, que a plantação dele, a colheita dele, tá muito bonita e volumosa, as frutas estão bem maiores. O problema é que quando ele prova, aquilo tá com gosto horrível. E não só aquela fruta específica que ele foi provar, mas basicamente toda a colheita dele tava com um gosto horrível.
Com o passar do tempo, vem um inverno bem intenso. O Amir fala que, embora eles fossem bem unidos, o Naum e ele, o Naum começou a ficar mais recluso na casa dele com a família. Nem ele mesmo ele visitava mais. Um tempo depois, o Amir foi ver como que eles estavam, né? Ele estava daquele jeito, bem chateado, porque basicamente ele perdeu toda a colheita dele. E é quando ele está analisando alguma coisa, algumas pegadas na neve. E ele fala que são pegadas de coelho, só que ele não sabe dizer exatamente o que, mas aquelas pegadas estavam um pouco estranhas. Um tempo depois, o Amir está indo visitar o Naum e é quando ele vê uma espécie de lebre, só que aquela lebre está muito grande, muito maior do que o normal, e ela também dava saltos impressionantemente altos. Quando ele chegou na casa do Naum, ele comentou sobre essa lebre, e é quando o Naum fala que não são só os coelhos que estão estranhos, os cachorros mesmo estão toda hora parecendo que estão com medo de alguma coisa. Um tempo depois, o Amir estava na cidade e conversando com algumas pessoas, eles falam pro Amir evitar a casa do Naum. Ele fala que os filhos daquele cara estavam caçando uma espécie de marmota naquelas regiões, e quando eles acharam que tinham pego aquela marmota, a marmota estava diferente, parecia que tinha presas gigantescas, como se fosse uma espécie de monstro agora, não era uma marmota normal. E um tempo depois começou a aparecer uma planta na região ali onde o Naum morava, chamada de repolho de gambá. O detalhe é que essa planta não é em qualquer lugar que ela nasce, e sem falar que, embora as pessoas achassem isso normal, não achassem tão normal, né? Ela tá aparecendo num local onde não é de costume ela aparecer. O Amir também conta que ela tinha uma cor que lembrava vagamente a cor do meteorito. O problema é que um tempo depois, o filho do Naum começou a falar que as árvores daquele lugar estavam cantando e murmurando alguma coisa. E depois disso, ele acabou desmaiando. Até o dia que durante a noite é dito que você conseguia ver a plantação do Naum, porque as árvores, as folhas, tudo lá brilhava. E que até mesmo tem uma reportagem dizendo que os aldeões estão evitando chegar perto da propriedade dele. É dito pelo Amir que o problema é que isso não ficou só na plantação, outras coisas começaram a ser afetadas por causa desse meteorito também. O Naum é mostrado que até mesmo o leite das vacas agora está saindo com gosto podre. O Amir, quando ele estava na cidade conversando, eles continuam falando que o Naum e a esposa dele não estão mais saindo de casa, ninguém vai lá. Os filhos deles continuam indo na escola, só que eles estão muito diferentes e do nada eles gritam e começam a ter surtos e ninguém sabe dizer o porquê que isso está acontecendo. O problema é quando ele está ali mexendo na plantação dele junto com o Amir, o filho dele chega desesperado falando que a mãe dele tá tendo um surto. Quando ele chega lá, a esposa dele tá gritando, falando que as coisas estão se contorcendo, então ela tá num completo estado de loucura. E como isso estava afetando muito os filhos do Naum, ele teve que trancar a esposa no sótão. E o problema é que um tempo depois ele foi reparar que ela tava com uma cor parecida com a cor daquele meteorito também. Um dia o Naum começou a ouvir que os cavalos estavam muito agitados, então ele foi ver o que era. Só que aqueles cavalos estavam tão assustados que na hora que ele abriu o curral, eles saíram desesperados para algum lugar, fugindo de lá. O Naum ele fala que até conseguiu recuperar os cavalos, só que eles estavam tão desesperados, tão assustados, que ele não teve escolha a não ser sacrificar aqueles cavalos. Um tempo depois o Amir estava lá na casa com eles e ele pede para o filho dele buscar água no poço. O Amir até fala que aquele poço também deve estar contaminado, então não é bom eles ficarem bebendo aquela água. Só que o Naum fala que não tem problema, eles continuam bebendo e ela não está com nenhum gosto. O problema é que o filho do Naum começa a gritar, a surtar, falando que tem alguma coisa dentro do poço. E por conta dessa loucura, ele também teve que trancar o filho dele em um outro cômodo da casa. E o problema é que tudo aparentemente que estava morrendo naquela plantação estava emanando aquela luz bizarra daquele meteorito também. O Naum até chegou a chamar um veterinário para analisar o que seria aquilo, só que nem o veterinário soube dizer o que era. O Naum, então, um dia ele vai desesperado na casa do Amir falando que precisa de ajuda. Quando ele vai para a casa do Naum, ele percebe que aconteceu alguma coisa com o filho dele, é como se o filho dele tivesse sido desmembrado. O estranho é que o Naum fala que ele deixou ele trancado o tempo todo, não teria como alguém chegar lá e ter feito aquilo com ele, ou até mesmo ele ter feito alguma coisa com ele mesmo. Um tempo depois, o Amir fala que o outro filho do Naum acabou desaparecendo. Ele começa a ajudar o Naum a procurar e ele fala que ele simplesmente tinha pedido para ele ir buscar água no poço e que ele viu alguma coisa, gritou e depois ele não viu mais o moleque. Ele até achou a lamparina que ele estava usando, só que ele nunca mais achou o filho dele. Algumas semanas se passaram e o Amir não teve mais notícia nenhuma do Naum, então preocupado ele decidiu ir para lá.
As raízes de toda a plantação já estavam começando a tomar conta daquela casa e ele não achava o Naum em lugar nenhum. Até que ele achou o Naum deitado no sofá completamente atônito. Ele percebe que ele estava bem psicologicamente afetado com tudo que estava acontecendo. E é quando ele escuta uma espécie de barulho no sótão onde a esposa do Naum estava trancada. Quando ele chega lá, ele fala que tinha um cheiro podre naquele lugar, um cheiro muito pútrido. E é quando ele viu aquela cor bizarra estava presente naquele lugar. Aquela cor passou por ele e foi embora. E é só quando ele viu o estado deplorável que estava a esposa do Naum. Completamente desesperado, ele foge do sótão e ele acaba encontrando o Naum. Só que o Naum agora estava com uma pele um pouco como se estivesse sendo derretida. O que não faria sentido, porque há segundos atrás ele estava muito bem. Enquanto o Ami tenta conversar com o Naum acaba dissolvendo nas mãos do Ami. O Ami ele foge desesperado daquele lugar e chama a polícia. Obviamente ele oculta qualquer tipo de informação sobre o que aconteceu, ele só fala que encontrou os corpos ali. E enquanto eles estão conversando sobre isso, eles decidem investigar aquele poço. E analisando o poço, eles encontram 2 corpos de crianças lá dentro e o corpo de um cachorro, sendo que provavelmente o corpo era de um dos filhos do Naum. Enquanto eles estão na casa analisando toda a situação, anoitece e é quando aquela cor começa a sair de dentro do poço. Aquela cor começa a consumir tudo em volta, inclusive a casa que o Ami tá. Os policiais que estão ali, eles querem investigar e ir pro lado de fora ver o que está acontecendo. Só que o Ami fala que essa coisa quer eles, por isso que ele está infectando tudo em volta para conseguir pegar eles também. O Ami, como ele conhecia aquela casa, ele conseguiu fugir e ir para um morro muito distante dali. E daquele morro ele conseguiu ver aquela cor consumindo toda a propriedade do Naum. E depois disso, ela voltou pro posto. E quando parece que conseguiu força suficiente, ela voltou para o espaço. Só que enquanto todo mundo estava se protegendo por causa da ventania, o Ami ele viu uma coisa que as outras pessoas não viram. Enquanto um pedaço da cor voltou para o espaço, uma pequena fração daquela cor voltou para o poço. Ou seja, o que quer que seja aquilo ainda está lá dentro. Ele fala que depois disso a propriedade ficou naquele estado e que agora... ninguém sabe exatamente dizer o que aconteceu, então tá achando o Ami como uma pessoa louca. O nosso protagonista que tava ouvindo a história do Ami, então ele volta pra casa dele, e ele continua no projeto de fazer esse reservatório. Só que ele fala que independente se dê certo ou não, ele jamais vai beber água daquele reservatório. E é dessa maneira que acaba a história de A Cor que Caiu do Espaço. A Cor que Caiu do Espaço é uma das histórias mais intrigantes do Lovecraft. Uma coisa bizarra é que ele conseguiu fazer é igualzinho o que eu consigo fazer uma espécie de similaridade ao que o Junji Ito fez em Uzumaki, que ele basicamente pegou uma forma geométrica e fez você ter medo daquilo. Nessa história, ele basicamente pegou uma cor e fez você temer uma cor. E o mais bizarro de tudo isso é porque é uma cor que eles não conseguem descrever exatamente o que é essa cor. Teve, por exemplo, alguns filmes que tentaram, algumas HQs também que tentaram chegar numa proximidade de como causar um estranhamento com uma cor, saca? Só que nenhuma delas chegou ao ponto. Eu acho que esse é o detalhe, Quando você não consegue explicar exatamente o que é uma coisa, aquilo torna muito mais hostil, muito mais, sei lá, perigoso, entende? A história ela começa bem simples, que é basicamente um homem que ele tem uma fazenda e caiu um meteoro lá. De certa forma ele tem uma visibilidade por causa disso, E conforme vai passando a história do livro, e do mangá no caso também, você vai vendo que beleza, provavelmente o meteorito ele infectou todo o solo. Tá, isso daí é uma coisa plausível. Nos primeiros capítulos do próprio Naum chega a essa conclusão. Foi o meteorito que causou isso com a minha plantação. Só que beleza, você fala, tá, uma plantação ele perdeu toda essa safra, mas depois de um tempo, vai nascer tudo de novo, então beleza, volta tudo à normalidade. Se eu estiver falando alguma besteira, me perdoa, não entendo de horta. Mas falando sério agora, o Naum, depois que começa a sair da plantação e vai para os animais, a parada fica um pouco mais tensa, sabe? O Naum ele é até um pouco inconsequente, você pode pensar assim na história, porque, se ele sabe que toda aquela plantação está infectada e basicamente tem alguma coisa a ver com aquele poço, porque toda hora eles falam do poço, que tem alguma coisa no poço, obviamente seria um pouco inconsequente da parte dele
beber água daquele poço. Só que como, sei lá, falam na história que o Naum ele era um cara sem estudo, que ele não terminou a escola, não sabia nem ler e escrever direito, você até consegue entender um pouco do quão inconsequente ele é às vezes, sabe? O quão chucro ele é às vezes, porque ele não teve estudo, ele é basicamente um trabalhador da roça comum, entende? Então você consegue até entender um pouco dessa maneira um pouco burra dele de pensar em algumas coisas. Como, por exemplo, a esposa dele tá tendo um surto psicótico. O que ele faz? Ele tranca ela no quarto. O filho dele começa a desenvolver os mesmos sintomas, ele tranca ele também num quarto diferente. É como se, beleza, que tem toda a hostilização das pessoas em volta dele, né? Tanto que falam que o lugar dele e ele mesmo tá preso a uma espécie de maldição, por isso as pessoas nem entram tanto em contato com ele assim. Só que, né, essa parte de você poder pegar e falar, pô, mas seria uma coisa simples de resolver, sai desse lugar, vai para outro lugar. Aparentemente, na cabeça do Naum, ele não tinha um lugar para ir. Para qualquer lugar que ele fosse, pessoas iriam hostilizar ele ou tentariam reprimir ele de alguma forma. Então, a única solução que ele via viável era tentar recuperar toda a plantação dele, a horta dele, e meio que uma coisa que ele não tinha controle. Então é algo bem, tipo assim, triste você pensar dessa forma. E sim, esse mangá ele também foi adaptado do Lovecraft, que, né, de novo, nessa história aqui tem a Cor do Espaço, né? Tem várias histórias e a última desse encadenado fecha com a Cor do Espaço. E fazer uma comparação dos dois, o mangá ele é uma boa adaptação, ele não muda nada, algumas coisas assim, ele coloca até mais detalhes. Porque no livro ele só fala, por exemplo, da parte do matadouro. Ele fala que, né, ele teve que sacrificar todas as hordas, né, todos os seres que tinham lá, os bichos morreram, foram apodrecendo. E no mangá ele mostra isso, é uma cena tão impactante que você fica de fato assustado, somente consegue imaginar como foi o cenário lendo. Só que o Gou Tanabe, ele consegue trazer essa estranheza pro mangá de uma forma que, sabe, é igual eu falei na história do Habitante da Escuridão, que tem seres que não são descritíveis e ainda assim ele consegue trazer no papel e fazer você ficar pensando nisso. Essa cena, por exemplo, da fazenda é algo muito bom, sabe? A adaptação do Gou Tanabe tá de parabéns, é uma das melhores assim que eu já vi adaptações do Lovecraft. Mas e daí, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam de A Cor do Espaço? Vocês já leram o mangá? Já leram o livro também? Querem que eu continue trazendo as histórias do Gou Tanabe, que ele faz adaptações do Lovecraft aqui pro canal? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas não é isso, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.